Jornal da Ipanema. Entrevista. 8h24 e com muita alegria nós estamos recebendo em nossos estúdios o ex-prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, presidente do PSD Nacional, já falamos aqui, candidato ao governo do estado de São Paulo nas próximas eleições, começou a sua carreira política há muito tempo, ele vai falar conosco a respeito disso, mas já foi vereador em São Paulo, foi deputado estadual, foi deputado federal também e 2 vezes prefeito na cidade de São Paulo, na principal cidade do país. Posso chamá-lo assim, prefeito Kassab? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês. É evidente, estou aqui de uma maneira bastante franca para falar sobre todos os assuntos com vocês. Falar um pouco sobre a região, sobre o estado, sobre política, sobre o nosso partido. E agradeço a oportunidade. Tá certo, está acompanhado aqui do ex-prefeito da cidade de Itu, Herculano Júnior, também do deputado federal, nosso querido Jefferson Campos, vereador Valdomiro de Freitas também. Hoje tá aqui em peso, só está faltando o faltando Godoy. o vereador mais votado nas últimas eleições em Sorocaba, o vereador Hélio Godoy, que ainda não chegou aos estúdios da Rádio Ipanema. Está a caminho, Paulo. Está a caminho. Queria que o senhor começasse falando a respeito realmente do seu futuro político, ou melhor, iniciasse esse bate-papo falando dessa ideologia, dessa formação do partido, que é um novo partido, foi formado há pouco tempo e que já vai ganhando espaço em nível nacional. Primeiro quero agradecer a oportunidade e dizer que há uma coincidência muito feliz para mim, por iniciativa do Herculano, do Jefferson. Eu estou aqui com vocês visitando a região e iniciando por esse jornal a minha visita. E é uma visita para mim muito gratificante por estar aqui revendo não apenas um amigo pessoal, mas um amigo do meu pai, o Kiko, que com ele conviveu no Conselho Estadual de Educação por alguns anos. E eu quero dizer que essa minha caminhada pelo interior de São Paulo nada mais é do que a sequência de um trabalho iniciado alguns anos atrás com companheiros da região, do estado e do Brasil para formar um novo partido político. E nesse momento nós nos organizamos para disputar as primeiras eleições do partido. Um partido que é recém-criado, um partido que acertadamente ocupou um espaço que existia de renovação na política partidária brasileira e que felizmente está muito bem representado aqui na região, com pessoas como o Herculano, o Jefferson, o Valdomiro que está aqui presente, o Godoy, e que nos permitirão com certeza trazer para a região as propostas de renovação do partido, no âmbito regional, estadual e também nacional. E quais seriam as principais propostas nesse início de trabalho? As propostas de renovação dos princípios da política brasileira, principalmente no que diz respeito à administração dos recursos públicos. Porque, Paulo, nós temos que virar a página daquela velha história da esquerda, da direita. Hoje, o que o eleitor, o que o cidadão quer do poder público, daquele que tem a responsabilidade de fazer a gestão dos recursos públicos, é eficiência. É eficiência em relação ao uso desses recursos e, com isso, tendo como consequência a melhoria da qualidade de vida. Hoje, cada vez mais, a classe média brasileira, uma classe média emergente, que até alguns anos atrás ela estava vinculada à classe E, à classe D, ela passou a ser mais exigente. Felizmente, ela tem um poder hoje que, com a cobrança que ela pode fazer, ela melhora significativamente a qualidade de vida, principalmente da classe D e E, que são os mais pobres, principalmente no que diz respeito ao serviço de educação e saúde. Cada vez mais, o poder público é o grande responsável pela educação dos nossos jovens, das nossas crianças e pelo acesso à saúde, porque cada vez mais os custos de saúde são proibitivos e a saúde pública, além de ser um dever do Estado, é uma necessidade que seja estendida a todos. E hoje o PSD entende isso, entende que faltam recursos para a educação, faltam recursos para a saúde, além de, evidentemente, termos que concentrar uma ação efetiva do Estado na segurança e na justiça. Portanto, quando você pergunta qual é a posição do PSD hoje em relação a essa bandeira de renovação, eu resumiria que é a insistência, a concentração de esforços para que o Estado esteja cada vez mais presente, com mais recursos em saúde, educação, segurança e justiça. Porque, às vezes, as pessoas em campanha, elas dão como prioridade sua a ação do Estado junto a políticas públicas de segurança, de educação, de saúde, mas de nada adianta você ter isso como bandeira se você não tem a transferência de recursos para essas ações.
Então, o PSD efetivamente vai concentrar recursos, vai concentrar a priorização das suas ações nessas questões. Tá certo, são 8 horas e 29 minutos, nós estamos conversando com o ex-prefeito de São Paulo, candidato ao governo do estado de São Paulo, Gilberto Kassab, ele que é o presidente do PSD, no oferecimento do Shopping Cidade Sorocaba, ao seu lado, do seu jeito, Francisco Palhato, também Djalma Luiz Benetti, o nosso dedo, Alexandre Moreto, prefeito Gilberto Kassab conosco. Olha, eu queria afinar na pergunta que você fez, e quando o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, que é hoje a terceira bancada no Congresso Nacional, tem tempo de televisão, musculatura para campanhas em todo o Brasil, ele fala na nova política, no novo encaminhamento. Eu acompanhei declarações do senhor que logo após as eleições municipais, quando o senhor deixou a capital, o senhor teve diálogos com a presidente Dilma, a gente sente um certo encontro, o partido vai caminhando ao lado da presidenta Dilma, mas o senhor oferecido ministério, o PSD não aceitou esse ministério no sentido de que, como não fizemos campanha com Dilma, não elegemos Dilma naquele momento, não podemos cobrar espaço. Tanto é que o Afif, que é um dos mais importantes quadros desse partido, hoje vice-governador, num embate de caça, não caça, nós vamos entrar também nessa abordagem com o Gilberto Kassab. A nova política é essa, que a troca tem limites, tem a ética, caminha por aí, tanto é que a Fife Domingos não é um acordo do PSD, mas é cota pessoal da presidente Dilma no Ministério das Micro e Pequenas Empresas, na Secretaria Nacional com status de ministério. É essa política de não fazer a troca pela troca. Nós estamos acompanhando Geraldo Alckmin já trazendo o partido do Feliciano, hoje notícia em toda a imprensa de que também o partido, o PRB do Celso Russomano também vai ocupar uma secretaria no governo de São Paulo. Quer dizer, começou o loteamento. Quer dizer, o PSD não entra neste jogo? Não entra, Kiko. Sua abordagem é corretíssima. Não tem nenhum sentido você participar de um governo onde você não fez campanha para esse governo. Como o PSD é um novo partido, ele não teve oportunidade de participar das eleições de 2010. Vamos pegar o meu caso. Em 2010 eu apoiei o candidato José Serra. Vamos pegar os companheiros de São Paulo. Apoiaram o candidato, na sua grande maioria dos integrantes do partido, Serra, a presidente. Os nossos companheiros da Bahia apoiaram a presidenta Dilma. Então nós temos um entendimento interno no partido de que nós ficaríamos independentes até as eleições de 2014, dando liberdade para os nossos parlamentares ou a nossa militância de se posicionar a favor ou contra o governo em qualquer circunstância até as eleições de 2014. A partir de 2014, quando nós tivermos uma linha, uma candidatura, uma proposta para o país, se ganharmos, seremos governo. Se perdermos, seremos oposição. E daí sim, nós vamos ter uma presença forte no governo se ganharmos as eleições. Até porque esse é o papel da democracia. Dar a oportunidade para o eleitor, para o povo, escolher os seus representantes para fazer a gestão dos recursos, para estabelecer políticas públicas. Essa é a essência da democracia. Nos sentiríamos diminuídos se, ao apoiar uma candidatura a presidente, depois não participarmos do governo. Ao contrário, temos bons quadros. Isso não impede a presidenta Dilma de, se quiser, convidar quadros do partido para, em caráter pessoal, ela convidar. Aliás, nós aplaudimos a decisão dela convidar o Afif, que é um quadro qualificadíssimo para ser ministro do seu governo, mas foi uma decisão pessoal. O partido muito possivelmente apoiará a reeleição da presidenta Dilma, mas não por conta disso. O apoiaremos por conta de estarmos encontrando políticas públicas convergentes, entendemos que ela no momento é o melhor para o país, e com isso, ao fazermos campanha juntos, se efetivamente caminharmos com ela, nós vamos governar juntos com ela, daí sim, para valer, com ministérios, com presença, com compromisso com a nação, não de uma maneira totalmente equivocada, que seria a participação agora. Então, e ela compreendeu e até aplaudiu, porque na política brasileira, nas últimas décadas, não é comum um partido querer apoiar uma candidatura que está no governo e não querer participar do governo, o governo insistindo com seu convite. Só falta quem imaginar que, se fôssemos fazer um entendimento com a presidenta e com o PT para apoiar sua candidatura com participação em governo, que seria esse entendimento vinculado a uma pequena estrutura hoje que é esse ministério. Não que entendamos que não seja importante.
mas efetivamente pela dimensão do partido, pelos quadros qualificados que temos e pelos compromissos que podemos assumir com a nação, teremos uma participação muito maior. Mas não, nós não queremos essa participação. Nós queremos sim caminhar juntos numa campanha com um candidato que a nossa convenção definir e, se ganharmos, daí sim, governarmos com presença, com compromissos, para que a gente possa melhorar o Brasil. Vai lá, o nosso Dedo da Benete vai fazer a pergunta ao ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, que hoje, ao vivo, participa aqui do Jornal da Ipanema. Vai lá, Deda. Vamos lá. Kassab, você fala do fim da esquerda e da direita, e eu pergunto, qual que é a ideologia dominante hoje? E o que você, eleito governador, vai ser diferente do Alckmin e de todos os do PSDB que estão aí nos últimos 20 anos, inclusive do Serra, que foi seu padrinho político? Olha, Deda, sua pergunta é muito oportuna. Quando a gente fala que não existe mais esquerda nem direita, é porque não existe na cabeça do povo, do eleitor. É evidente que precisa ver a identidade do eleitor com os compromissos, com a doutrina, com as diretrizes do partido, para que ele possa entender qual é o caminho desse partido, quais são as propostas para o país. Quando o partido faz essa associação entre o passado e o presente, entre o passado e o que é moderno, é para dizer que a preocupação maior hoje do cidadão é quanto à eficiência, quanto à transparência, quanto à moralidade. E em relação à gestão que hoje está à frente do governo do Estado de São Paulo, acho que cabe a qualquer candidato, pré-candidato a governador, definir posturas e não olhar tanto para o passado, olhar para frente. Mas posso lhe dizer, vamos aqui pegar no aspecto segurança. É evidente que faltam recursos para segurança. Às vezes as pessoas fazem a colocação, mas vai tirar da onde? Precisa definir prioridades. Quando eu fui prefeito de São Paulo, nós definimos prioridades. As prioridades eram saúde, educação e ordem na cidade. Ordem na cidade para que pudéssemos proibir a circulação de mercadoria roubada, ordem na cidade para organizar o trânsito, ordem na cidade para acabar com a poluição visual, investimentos em saúde para dotar a rede de saúde capaz de atender as gestantes, criando Mãe Paulistana, duplicando o número de equipamentos de saúde, fazendo com que acabasse a escola de 3 turnos. Mas tudo isso, Deda, requer recursos. Não adianta que nós não vamos resolver o problema da segurança de São Paulo se não tiver recurso, se não tiver dinheiro. Precisa pagar bem policiais, precisa pagar a polícia militar, a polícia civil, a polícia científica, precisam estar bem dotadas. Deixa eu te interromper. Você acha que o governador Alckmin não sabe disso? Você acha que ele não faz porque não quer? O que você acha que é? Porque ele está há tanto tempo no governo, né? Você acha que ele não faz por incompetência, por falta de vontade, por falta de visão? Por que você acha que ele não faz? Seria muito fácil aqui eu começar a fazer críticas ao que existe. Eu acho que não é nem correto, porque eu estou na vida pública há 20 anos e, na verdade, eu já fui deputado estadual, já fui deputado federal, já apoiei o candidato Geraldo Alckmin, então... já ganhou a eleição dele de São Paulo, ele não gosta disso até hoje. Mas mais faz ou parte menos da faz democracia. Parte, né? O Serra apoia o senhor e não ele, aí ele tem um ódio do senhor mortal. Não é ódio. Não acredito, não acredito. Mas o importante... O senhor tem ódio dele? O importante é o seguinte, as pessoas sabem que eu sou uma pessoa de compromissos. Então, o que eu quero deixar claro, aproveitando a credibilidade que temos e o nosso novo partido tem em relação à sua imagem, em relação à confiança que a população tem quanto às propostas que serão apresentadas, é deixar claro quais serão nossos compromissos, porque as pessoas vão saber que, ao votar numa candidatura do PSD, a prioridade será essa. Eu posso dizer que, ao votar numa candidatura do PSD, o partido vai definir quem será o candidato. Meu nome estará à disposição. Nós vamos deixar claro que a prioridade será segurança, porque essa é a prioridade que a população do Estado de São Paulo quer. Esse é o adversário do Alckmin? Segurança? Não acredito. Eu volto a dizer que o importante é que cada um tenha as suas propostas. E vai vencer as eleições aquele que tiver as melhores propostas. Kassab, deixa eu lhe fazer uma pergunta nessa mesma linha da questão da segurança, e tem a ver um pouco com o pacto federativo, mas também tem com o papel da União, do Estado e do município. Muitas vezes nós temos hoje em Sorocaba uma ação muito forte da Guarda Municipal.
ela está mais presente hoje nas ocorrências quanto a drogas na cidade do que nós ouvimos aqui na Ipanema diariamente com a própria Polícia Militar e as outras polícias na cidade. Então, a gente sente que o município vem assumindo o papel da educação na municipalização da educação, ele vem assumindo o papel de polícia com as guardas municipais. Como é que você entende essa distribuição de recursos e aonde fica o papel só da distribuição de recursos e ação concreta no município? Como é que você entende se há um momento em que o recurso tem que estar mais no município? Como é que você entende este pacto federativo? Olha, Kiko, na medida em que as responsabilidades são transferidas para o município, é evidente que essas responsabilidades, ao serem transferidas, devem ser acompanhadas pela transferência de recursos. Eu vou aqui voltar ao exemplo da cidade de São Paulo. Nós lá criamos a Operação Delegada. A Operação Delegada foi muito bem sucedida, diminuíram os índices de criminalidade nas regiões que elas foram implantadas, terminou praticamente o comércio de carga roubada, o comércio ilegal de mercadorias. Isso tudo custou recursos para a cidade de São Paulo. Recursos que seria natural serem transferidos do Estado para a Prefeitura. Mas você foi muito corajoso ao impedir, inclusive, limitar a questão da carga nas marginais, né? Foi uma atitude corajosa. Você foi criticado, mas hoje nós não andaríamos mais em São Paulo se essa atitude não fosse tomada. E você lembra que houve um enfrentamento enorme. E, inclusive, com a ameaça de abastecimento à cidade de São Paulo, no campo, inclusive, dos combustíveis, mas felizmente prevaleceu o bom senso. Nós usamos da autoridade do cargo de prefeito de São Paulo, mas os próprios agentes que eram os responsáveis e continuam sendo pelo abastecimento da cidade de São Paulo, com o tempo compreenderam que foi benéfica para todos. Eles se adaptaram com o trabalho noturno, que acontece em qualquer grande cidade do mundo, melhorou a circulação, o transporte de carga, melhorou a qualidade do trânsito, ou ficou menos ruim o trânsito, porque não é que ficou melhor, acho que é um termo até inadequado. O trânsito é tão negativo em São Paulo, mas ficou menos ruim o trânsito em São Paulo e com isso ganharam todos. Falta coragem para o homem público enfrentar determinadas questões. Eu dou alguns modelos de coragem que aconteceram, inclusive recebo uma mensagem aqui do seu Patrício, como ele diz, Renato Amari, que está hoje no PMDB, mas é seu amigo de Câmara Federal e de encontros dentro da política. Ele também, em Sorocaba, quando tirou os camelôs, foi mal interpretado, mas os retirou de uma maneira corajosa. Você em São Paulo, com o Serra, mudou o visual da cidade, com a cidade limpa, a cidade estava feia, não só na questão de outdoors, isso eu faço a defesa ao mercado de outdoors, mas também as empresas, cada uma querendo colocar uma placa maior, como acontece hoje em Sorocaba. Parece que as placas vão invadir, por exemplo, o nosso Antônio Carlos Comitre, aqui uma das principais avenidas da cidade, uma empresa quer ter a placa maior que a outra, né? E esta disciplina, esse código de postura na cidade, vocês acabaram enfrentando com muita coragem, mudou o panorama da cidade de São Paulo. Falta coragem, às vezes perder alguns votos é importante para a cidade caminhar, é isso que está faltando para a política nacional. De repente, eu falava aqui isso essa semana na Ipanema, que em relação à segurança pública, o Congresso não consegue andar se essas pautas não vêm do Executivo, por exemplo, de mudanças corajosas em relação à minoridade penal, pelo menos a discussão, questões que a lei deve alterar, porque as polícias estão também no limite da lei para poder atuar. Falta coragem para o homem público brasileiro ou nós precisamos de salvador de pátria? Primeiro, eu quero dar aqui 2 abraços ao Renato Amari, dizer que até o final aí desse nosso programa, o Kiko disse que está aguardando ele para um cafezinho. E ao Paulo, que faz aniversário, que eu não sabia, quero aqui publicamente cumprimentá-lo. Estou mais bem informado que vocês, hein? Eu não sabia. São meus amigos. Mas eu quero dizer a você que precisa sim ter coragem. Assessoria aí quer saber. Não vem falar que é memória, não. Não, é memória. Não vem dar uma de Maluf que sabe tudo o nome aqui. Eu quero aqui dizer que a questão da coragem, do desprendimento, ela é muito importante para o homem público. Aquele que assume a gestão de uma cidade, em especial de uma grande cidade, como é o caso de Sorocaba, São Paulo, ou qualquer outra grande cidade brasileira do mundo, ele precisa saber que está assumindo um cargo e está preparado, inclusive, para encerrar sua carreira, porque medidas amargas, às vezes, são obrigadas a serem adotadas, e o administrador ele precisa estar consciente disso. Se você não tiver coragem para enfrentar algumas adversidades, algumas situações difíceis, você cita aqui o caso da poluição visual.
É evidente que qualquer comerciante que seja abordado, ele tem uma dificuldade de aceitar que ele precisa reformar sua fachada, tirar aquela placa monstruosa, isso vai ter custo. Mas se ele perceber que o administrador público vai ter coragem para que não haja exceções, que todos vão fazer dessa maneira, e com isso nós vamos ter uma cidade mais bonita, mais organizada, ele acaba compreendendo. Se uma cidade... Porque se as placas gritassem, seria um ensurdecedor, né? Kiko, se a cidade de São Paulo conseguiu, por que uma cidade como Sorocaba ou qualquer outra cidade não consegue? Mas precisa ter muita autoridade para que não haja exceções. O problema hoje no Brasil está vinculado na fiscalização. As leis, para serem aplicadas e respeitadas, elas não podem ter exceção. A fiscalização tem que ser honesta, isso é fundamental. Portanto, o fiscal tem que ser muito bem pago para que as pessoas que entrem num processo de fiscalização sejam pessoas idôneas, que saibam que vão ganhar bem e não sejam malandros que entrem na vida pública para tirar proveito de fiscalização. Essa realmente é uma marca, uma característica importante de um fiscal brasileiro. Felizmente, existe hoje uma conscientização dos meios de comunicação, da sociedade brasileira, da importância do papel do fiscal na administração pública. O fiscal, qualquer que seja ele, qualquer que seja a estrutura, qualquer que seja a dimensão da sua atuação, seja municipal, estadual ou federal, precisa ser muito bem remunerado para que todos nós possamos ser muito bem exigentes no processo de seleção. 8h46, nós estamos recebendo e conversando aqui hoje no Jornal da Ipanema com o ex-prefeito da cidade de São Paulo, presidente do PSD, que é o nosso querido Gilberto Kassab, que está aqui conosco. Vou fazer um rápido intervalo, essa entrevista sempre no oferecimento do Shopping Cidade Sorocaba, ao seu lado, do seu jeito. Chegou o momento de tomarmos um delicioso café Excelsior com os produtos da Padaria Real. Eu convido o prefeito Gilberto Kassab. Kiko, e aliás, eu queria todos os convidados. Sim, aqui todos, de hoje. Mas queria que o prefeito, que o Gilberto Kassab, elencasse um político brasileiro para tomar esse café junto conosco aqui na Ipanema. Só tá faltando o Renato Amari, porque já tá o Herculano, já tá o Jefferson, tá o Godoy, tá o Valdomiro, só falta o Amari aqui. Saiu bem, viu, o presidente Vai nacional ganhar a do eleição. PSD. 8h46, já voltamos.